Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar continuidade sobre o ensino do livro de Atos, tá? A gente falou sobre Atos 1, Atos 2, Atos 3. A Gi, semana passada, falou sobre Atos 6 e 7, que foi sobre Estevão, tá? Eu vou tentar resumir pra vocês do Atos 8 ao 28. Provavelmente eu vou ter que gravar 2 vídeos, porque um só vai ficar muito extenso. Então a gente resolveu gravar 2, tá bom? Vou tentar ser o mais breve possível nesse aqui, pro vídeo não ficar muito comprido, tá? Vou resumir o livro de Atos. A gente sabe que o livro de Atos foi escrito por Lucas, né? E Lucas, ele teve um cuidado muito grande em escrever o livro, não só o livro de Atos, como o livro de Lucas, porque ele teve um cuidado de apresentar um modo cronológico. O que seria esse modo cronológico? Datar acontecimentos históricos. Do capítulo 1 até o capítulo 12, a gente vai ver que eles dão mais destaque, Lucas dá mais destaque pro apóstolo Pedro, pro ministério do apóstolo Pedro. E no capítulo 1 até o capítulo do capítulo 13 até o capítulo 28, Lucas dá mais destaque pro ministério do apóstolo Paulo, tá? Naquele tempo, o evangelho só era pregado ali em Jerusalém, né? Ali na Judéia, só era pregado ali. A partir do capítulo 8, o evangelho ele já chega em Samaria. No capítulo 9, o evangelho já alcança províncias da Síria, que é onde Paulo se converteu, ali em Damasco. O evangelho já chega lá. Depois, no capítulo 9, o evangelho já vai alcançando as nações. E isso incomoda muito o Sinédrio. Incomoda muito, né? Porque eles fizeram bastante discípulos e estão anunciando o evangelho. E eles não gostam, porque os judeus, eles não aceitam outra doutrina, outra religião, se não for a deles, né? Eles não aceitam outra lei se não for a lei de Moisés. E eles ficam muito furiosos com aquilo. Naquele tempo, nessa época aí, eles tinham um pouco mais de 3.000 membros da igreja. Aí eles conseguiram alcançar 5.000 membros. E o Sinédrio indo atrás deles, falando que não era pra eles falar de Jesus. E eles ameaçavam eles a prender, a bater. E Pedro falou assim pra eles: o que importa antes obedecer a Deus do que aos homens? E aí eu já vou mandar a primeira perguntinha pra vocês. Qual foi a resposta de Pedro quando o Sinédrio disse que não era pra ele falar no nome de Jesus? Então, aqui foi só uma introduçãozinha, tá? Vou começar a resumir agora. No capítulo 8, 26 ao 40, o anjo do Senhor aparece para Felipe. E o Espírito Santo fala assim para ele: vai no caminho ao sul de Jerusalém, que lá você vai encontrar uma carruagem. E Felipe foi. E lá naquela carruagem tinha um jovem eunuco. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, bem na parte que fala sobre o Messias. E Felipe chega e pergunta pra ele: você entende o que você tá lendo? E o eunuco fala assim: como eu posso entender se ninguém me explica? E Felipe começou a explicar aquela passagem pra ele sobre o Messias, que o Messias veio, que o Messias morreu na cruz pela gente, pra nos dar salvação. E nesse caminho que eles estavam passando, tinha um rio. E nesse rio, o eunuco viu o rio e falou assim: eu posso me batizar? Então Felipe foi, levou o eunuco e batizou o eunuco. Quando Felipe estava saindo lá da água, o Espírito do Senhor, né, o Espírito Santo, pegou Felipe e levou Felipe para outra cidade, para ele continuar anunciando o evangelho lá. Mais uma perguntinha para vocês, tá? Qual livro o eunuco estava lendo? Então a gente vai pro Atos 9. Atos 9 foi a conversão de Paulo, né? Saulo de Tarso. Eu já dei um ensino pra vocês, espero que vocês lembrem. Então eu expliquei onde Paulo nasceu, quem foi Paulo, a conversão dele, tudo que ele fez. Expliquei pra vocês, tá? Então eu vou pular essa parte e vou pra parte do 10, tá? Ali no capítulo 10, do 9 ao 16, Paulo teve uma visão, como se fosse de um lençol
vindo assim do céu. E lá naquele lençol tinha todos os animais de 4 patas, animais rastejantes, né, que rastejam, e aves. E Pedro ouviu uma voz do céu falando assim: mata e come. E Pedro se negou a comer, porque eu cheguei a comentar com vocês que os judeus, eles não faziam nada que a lei de Moisés não falasse. E eles, por eles ser judeus, eles não poderiam comer vários tipos de animais. Tipo assim, peixe com escama, porco. Eu cheguei a comentar com vocês um desses ensinos que a gente fez. Então Pedro falou assim: eu não posso comer um animal, eu não posso comer nada daquilo que a lei se considera impuro. E a voz do céu falou assim para Pedro: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro fica ali pensando, né, o que ele queria, aquela voz queria dizer. E logo em seguida chegou três jovens batendo na casa de Pedro para chamar Pedro para ir na casa de Cornélios, né? E o Espírito Santo falou assim para ele: não precisa ter medo, porque fui eu que enviei esses jovens até você. Pega suas coisas e acompanha eles. E Pedro foi e acompanhou. Quando Pedro chegou lá, tinha muitos gentios. E naquela época não era costume dos judeus se misturar com outros povos sem ser judeus. Tipo assim, os judeus não se misturavam com os samaritanos. Eles não se misturavam com os gentios, né? Que seriam as outras pessoas sem religião. Então eles não se misturavam, era só os judeus ali mesmo. E quando Pedro chegou lá, Pedro viu que pela lei dos judeus, Pedro não poderia estar ali. Mas aí ele lembrou o que Deus falou, né? Que não era para chamar de impuro aquele que ele tinha purificado. E Pedro ali naquele momento ele viu que a salvação se estendia para todos, não somente para os judeus. Tá? Aí no capítulo 12, a igreja estava sofrendo muitas perseguições, né? Porque a igreja cresceu, eles estavam anunciando o evangelho em todas as províncias, então a igreja cresceu bastante. E Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, que eles pescavam juntos. Herodes mandou matar ele. E a população gostou muito. E Herodes viu que aquilo agradou a população. Então Herodes mandou perseguir Pedro e prender Pedro. E Pedro foi preso. E ali na cadeia apareceu um anjo do Senhor para libertar Pedro. O anjo foi, entrou na cadeia, né? E tocou Pedro e Pedro acordou. E o anjo falou assim para ele: se veste logo e vamos sair daqui. E Pedro foi. Até então Pedro achava que era um sonho. Será que eu tô sonhando? Será que eu tô tendo uma visão? Quando Pedro já estava liberto, que eles estavam na rua, que o anjo do Senhor sumiu, Pedro viu que realmente Deus enviou um anjo na cadeia para libertar ele. E Pedro foi de encontro, bateu lá na casa onde eles estavam hospedados ali. Pedro foi de encontro àquelas pessoas. Naquele tempo Herodes ficou muito bravo. Mandou perseguir todo mundo, porque Herodes realmente não gostou do que tinha acontecido, né? Aí eu vou pro capítulo 13, tá? Lembra que eu falei pra vocês que do 1 ao 12 era o ministério de Pedro? Agora, a partir do capítulo 13, vamos ver o ministério de Paulo. Paulo e Barnabé, eles fazem a primeira viagem missionária, anunciando o evangelho em várias províncias. E eles chegaram numa cidade. E ali ele começou a anunciar o evangelho. E os judeus não gostaram. Eles não gostaram, porque eles não aceitavam. Então eles incentivaram a multidão a matar apedrejado Paulo e Barnabé. Mas eles conseguiram fugir. E aí eles foram anunciar o evangelho em outra cidade. A gente pode ver isso no capítulo 14, do 1 ao 6, Atos 14. Aí, no Atos 15, Paulo e Barnabé, eles se separam. Paulo, ele vai anunciar o evangelho com Silas, e Barnabé anuncia o evangelho com Marcos. Ali eles se separam, tá? Fiz um resuminho até aqui. Aí, do capítulo 16 até o 28, eu vou deixar para outro vídeo, tá bom? Espero que vocês entendam. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam pra tia, porque a tia vai responder, tá bom? Assiste o vídeo, curte, comenta, compartilha para outras pessoas também poder ver
o nosso pequeno ensino, para ver a nossa explicação, para eles conhecerem a palavra, tá, gente? Ó, um beijo, até mais, tô morrendo de saudade, espero ver vocês loguinho.